Hello students, how are you doing? Como vocês estão? Let's start one more English class. Today we are going to review for the English test that will be next week. Let's go? Então pessoal, nós vimos Mythology is a collection of traditional stories that express the beliefs or values of a group of people, né? Então, a mitologia é uma coleção de tradições, de histórias que vem passando, né? Conforme o tempo vem passando aí de pai para filho, que expressa o que? A crença ou os valores de um grupo de pessoas, né? Então, um grupo de pessoas acreditavam em tais coisas, né? Em tais deuses. Tudo isso que a gente já vê, né? Como em português a gente vê o folclore brasileiro, né? E tem a mitologia também, que entra aí como folclore também. São os valores do grupo, histórias que realmente são focadas em qualidades humanas, né? Tais como boas e más, né? Então, são aí histórias de pessoas que tinham poderes, que eram semideuses. São essas histórias que nós vimos, como aquela do Prometheus, né? Prometheus, que vocês fizeram lá o trabalhinho do Google, a atividade do Google Forms. Então, bem resumido aí para vocês. Nós vimos esse bimestre também sobre voz ativa e voz passiva. Uma frase, né, uma informação, ela pode ser falada dos dois jeitos. Eu posso contar para você: a Jack pintou a casa, ou a casa foi pintada pela Jack, né? Então, a informação é a mesma, não muda. O que muda? Numa frase na voz ativa, a gente dá mais ênfase à pessoa que realizou a ação. Enquanto na voz passiva, a ênfase dá ao lugar aqui, the house, né? A casa foi pintada pela Jack. Nós precisamos observar como devem ser escritos os verbos, né? Como que é o tempo verbal. Então, na primeira, que é voz ativa, veja aí, Jack painted the house. Tem aqui, ó, o verbo to paint, que é pintar, com um ed no passado, tá? E aqui, the house was painted by Jack, é acrescentado o verbo to be no passado também. Was, a casa foi pintada pela Jack, tá? E aqui eu coloquei um no plural para vocês, a mesma frase, só que ao invés da Jack ter pintado uma casa só, vamos imaginar que ela pintou duas. Jack, deixa eu tirar esse end aqui. Jack painted the houses. A Jack pintou as casas, tá? Então, the houses were painted by Jack. Aqui o que aconteceu, pessoal? O was virou were. Por quê? Porque que tem um S, está no plural, tá? Então, nós temos que prestar atenção em tudo isso. Tá no plural aqui, então aqui também vai ser usado o verbo to be no plural, were. The houses were painted by Jack. Ok? Como se fosse as casas foram pintadas pela Jack. Nós vimos também os modal verbs should e must. O should, então, ele expressa um conselho, uma sugestão. Por exemplo, you should watch less TV. Você deveria assistir menos TV. You should use less your cell phone. Você deveria usar menos o seu celular, né? É um conselho, uma sugestão aí. Enquanto must indica uma ordem, um dever, né? Tem um peso maior, vejam bem. You must pay your bills. Você deve pagar suas contas, né? Se você não pagar, você vai ficar com o nome sujo, pode, sei lá, ser preso, perder seus bens, né? Então, you must pay your bills. A gente usa o must aqui, que é um modal verb. Uma característica do modal verb, se eu for escrever em terceira pessoa, né? He should watch less TV. O mesmo exemplo, só que aí em terceira pessoa. O que acontece? O should permanece o should. E o verbo watch, vejam aí, ó, não muda. Essa facilidade que nós temos quando usamos modal verbs, porque não precisa acrescentar o S, não tem mudança do verbo na terceira pessoa,
a frase fica exatamente a mesma, você só vai mudar o sujeito, tá? Essa é a característica dos modal verbs. Must também, se eu fosse colocar aqui, she must pay her bills. Ela deve pagar as contas dela. E aí não muda. O que acontece é que entra o she no lugar do you, porque agora eu não quero falar de você, quero falar dela. She must pay her bills, as contas dela, tá? Então esses são os modal verbs, né, que eu pedi para vocês estudarem para a prova. Depois nós entramos aí no tempo verbal. Deixa eu só arrumar aqui que agora eu digitei e bagunçou um pouquinho. Olha lá. Então nós temos aqui Past Perfect, Jane had left, e Simple Past, I arrived, tá? Então é uma frase só, né? Tá separada pelo when. Vamos ler tudo de novo. Jane had left when I arrived. A Jane tinha saído quando eu cheguei. Então a primeira aqui, oração, está no tempo verbal chamado Past Perfect. Porque nós temos aqui a presença do had e depois aqui o verbo no passado, tá? E aqui o Simple Past, I arrived. Só o verbo no passado, que é o verbo chegar, to arrive, que daí no passado, arrived, ok? Por último, pessoal, eu pedi para vocês estudarem também about go green, né? Eu acredito que foi naquela lista, para vocês estudarem go green, que é sobre environment. Também, preciso corrigir que na aula passada eu falei environment, e não é, tá, pessoal? I'm so sorry, me desculpem, a pronúncia correta é environment, que é o meio ambiente. Então, pessoal, go green é essa expressão utilizada por as pessoas que aderiram a esse estilo de vida, que é esse estilo que protege o meio ambiente, tá? Então, tem as 3 palavrinhas-chave que começam com R, né? With R, com R. E quais são as 3 palavrinhas, né? Que começam com R, começam com a letra R. Reuse, reduce and recycle. Reutilizar, reduzir, reciclar, né? Então, nós precisamos reduzir o lixo, reduzir o que nós consumimos, que é demais, que é exagerado, que faz mal para o meio ambiente. Reutilizar, transformar materiais que nós já temos em casa em outros, né? Talvez ali pintar, utilizar um móvel velho com alguma outra coisa, ou até para uma decoração da casa, né? E reciclar, né, pessoal? Nós temos que reciclar. Já falei bastante sobre isso naquela aula. Não quero voltar, né, a falar muito, mas eu acho que é uma questão muito importante pra gente pensar, inclusive lá no futuro, né? Como que vai ser lá no futuro com essa produção de lixo muito grande, esses materiais? Eu fui votar no domingo, né, na votação, e tinha muito papelzinho no chão, gente, de todo lado, sabe? É chamado santinho, né? Aqueles papeizinhos de eleição que tem o número do candidato, a foto, o nome dele. Tava assim lotado, mas lotado mesmo. Calçado, os bueiros, aí aquilo lá entra no bueiro, fica lá. Quando vai a chuva, a água não consegue passar por onde deveria, porque tá entupido, enfim. É só um exemplo que eu tô citando aqui, que eu vi claramente no domingo, né? Mas tem N motivos aí, tem, né, N assuntos que a gente pode entrar em relação ao meio ambiente, as queimadas, né, o desmatamento, tudo isso. Então, acho que é importante a gente pensar nessa questão e vai cair sim uma questão dessa na avaliação, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês assistirem também uma música do Jack Johnson, que fala sobre isso, uma música do Jason Mraz, que o Jason Mraz, gente, ele é um cantor famoso e ele adotou isso, né, esse estilo de vida. Então, vocês podem pesquisar sobre ele, tanto que ele veio fazer um show aqui no Brasil. Ele pediu que tudo no camarim dele fosse 100% reciclável, né? Como ele está apoiando essa questão do meio ambiente, essa questão environment, né? Protegendo o meio ambiente, essa questão ambiental. É muito bonito a gente ver isso, né?
Então, pessoal, é isso. Hoje a aula é bem curtinha mesmo, só pra gente relembrar alguns pontos. Vocês podem consultar também os slides das aulas anteriores. Estudem, porque é o último bimestre, a gente não quer que ninguém fique de recuperação em dezembro. A gente quer que vocês descansem, né? Foi muito difícil esse ano. A gente teve que, né, reinventar, reorganizar. Foi complicado para os professores, foi complicado para os alunos também, para todos, né? A gente teve uma desorganização geral, assim, né, nos nossos planos, mas chegamos até aqui. Então, por favor, vamos terminar com chave de ouro. Espero que vocês tirem notas boas. Thank you very much. Have a nice weekend. Bye bye. See you.